Ponto de partida de sexta-feira no ar. Vamos conversar sobre as coisas que vocês falaram, as coisas que vocês comentaram, as provocações que vocês fizeram nos dois pontos de partida desta semana. E como sempre, na sexta-feira, não tem um TP na minha frente, não tem um roteiro, somos eu e vocês. E eu queria começar com essa provocação, porque é uma provocação divertida, mas ao mesmo tempo eu acho que ajuda a esclarecer algumas coisas sobre política, sobre ideologias políticas. Ricardo Mendonça. O Ricardo comentou no ponto de vista de quarta-feira, no qual anunciei os novos investimentos que aconteceram aqui no meio, a entrada de novos sócios e tal. E tem algumas perguntas de vocês que são interessantes, mas eu gostei muito desse comentário seu, Ricardo. Claro que vocês defendem o Estado liberal. Vocês defendem que um prédio público inutilizado há mais de uma década seja ocupado e se tornar casa de dezenas de pessoas? Não, né? Porque é contra o tal Estado de Direito, né? Isso acontece porque vocês prestam contas ao grande capital, não podem ser revolucionários. Os donos do capital não arredam um centímetro do seu espectro de poder a não ser por violência. E não é liberal, não é Estado de Direito, mas é revolucionário. Ricardo, você está errado em muitos níveis. Primeiro, eu não entendi bem por que você fala de um prédio público. Se é um prédio público, ou seja, que pertence ao Estado brasileiro, ele não pertence a nenhum proprietário privado, não é? Então, a sua implicância é com o Estado brasileiro ou a sua implicância é com a ideia de propriedade privada? Eu não vou entrar muito nessa pequena incoerência, mas deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, quem inventou a ideia, a legitimação política, legitimação filosófica de revolução foi o liberalismo. John Locke, tá? Ainda no século XVII. O Locke propunha o seguinte: a ideia de Estado do Locke é que de um Estado legítimo, de um governo legítimo para o Locke, era um governo que tivesse o consentimento dos governados. E esse Estado tinha por objetivo garantir os direitos de cada pessoa dentro de uma sociedade. Os direitos de cada pessoa dentro de uma sociedade. Se coletivamente uma sociedade chegasse à conclusão de que aquele Estado era ilegítimo, ou seja, ele não existia por ser uma tirania, alguma coisa assim, ele não existia para dar garantias aos direitos de cada ser humano dentro de uma sociedade, a sociedade tinha a legitimidade de derrubar aquele governo, derrubar aquele Estado numa revolução. Ou seja, ser liberal é absolutamente compatível com ser revolucionário. Basta que a gente esteja vivendo numa tirania. A gente não vive numa tirania no Brasil. Agora, para te dar o exemplo óbvio, a Revolução Americana, a Declaração de Independência Americana, em 4 de julho de 1776, o que legitima o início daquela revolução, da Revolução Americana, é justamente isso. É o momento que eles se viram e falam: olha, o governo inglês não existe, o Estado inglês não existe para garantir os direitos dos americanos. Então, nós, a partir daqui, vamos fazer uma revolução e vamos serrar laços com o Império Britânico para formar um Estado independente e formar o nosso governo. Então, número um, não tem nenhum tipo de incoerência entre ser liberal e ser revolucionário. Só depende do contexto, evidentemente. É, eu não acho que a gente deva ser revolucionário hoje. Nós temos um Estado democrático de direito, com muitos defeitos, que a gente conserta, mas nós temos. Aí o segundo ponto: pode uma propriedade pública ou uma propriedade privada, dadas algumas circunstâncias, é, ser expropriada? Quer dizer, o proprietário deixa de ter posse para que ela seja dada a pessoas que precisam de casa? É evidente que pode. Você já ouviu falar de reforma agrária? Você sabia que foram tucanos, na época eles eram do PMDB, foram tucanos que fizeram o desenho da reforma agrária que está na Constituição brasileira? É exatamente isso a reforma agrária. Você estabelece determinadas condições para
para decidir se uma terra pode ser expropriada ou não. Mas a partir do momento que aquela terra pode ser expropriada porque ela não está sendo utilizada, ela está sendo usada apenas para especulação imobiliária, aí você distribui e faz a reforma agrária. E sim, eu não vejo nenhum problema de a mesma lógica se aplicar numa grande cidade. Eu iria além. Você hoje, você devia ouvir um pouco um grande urbanista brasileiro que é o Washington Fajardo. Ele foi secretário durante um tempo aqui no Rio de Janeiro e Washington faz continuadamente esse argumento. Existe um equívoco profundo e grave, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa feito para dar dinheiro para o empreiteiro. Enquanto você tem nos centros das cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, uma quantidade imensa de prédios vazios que perfeitamente poderiam ser retrofitados para serem transformados em prédios de apartamento. Você resolve um monte de problemas para aí. Primeiro, você cria casa muito mais barata do que programas como o Minha Casa Minha Vida. Essas casas não são criadas nos cafundós do Judas, como em geral projetos como Minha Casa Minha Vida são criadas. Não, não, não. Você bota elas nos centros urbanos. Você repovoa os centros urbanos que estão se tornando cada vez mais desertos, inutilizados, um desperdício imenso de recursos e se tornam evidentemente perigosos por conta desse esvaziamento. Então você aproveita é, estruturas que já existem, prédios que estão desocupados, que não têm uso. Aí como é que você faz essa expropriação? Muitos desses prédios pertencem ao Estado, o Estado poderia perfeitamente cedê-los, por que não? Entendeu? Não existe nenhum motivo para o Estado ficar guardando o prédio vazio, nenhum motivo para isso. E, além do mais, de novo, barateia. O Estado não vai gastar dinheiro para comprar terreno longe da cidade, onde tem pouco transporte público, construir toda uma infraestrutura de saneamento básico, tudo mais, para alimentar um determinado condomínio do Minha Casa Minha Vida. Imagina, já tem toda essa infraestrutura criada numa centro da cidade. Tem uma infraestrutura de transporte espetacular. Você está perto de loja, perto de supermercado, perto de trabalho. Entende? Então, desculpa, você não entendeu nada, cara. Qualquer liberal seria de bate-pronto a favor de você utilizar prédios localizados nas regiões centrais das cidades que estejam vazios para servir de moradia. É evidente que são bom uso de recurso público. E não há absolutamente nenhuma incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito. De novo, se você vai para a reforma agrária, está na Constituição. É legal. Pode, mas deve. Então, veja, a gente não precisa ser revolucionário para acreditar em justiça social, em distribuição de recursos para quem não tem. O Brasil é um país profundamente desigual. E você dá um imóvel para pessoas. Vamos lá, vamos para. Eu moro no Rio de Janeiro. Tem uma quantidade imensa de favelas aqui no Rio de Janeiro. É, essas favelas precisam ser urbanizadas, quer dizer, você precisa ter uns 15 a 20% do território dessas favelas que vai ter que ser liberado. Ser liberado para quê? Para traçar rua. Para traçar rua para que possa entrar caminhão de lixo, para que possa entrar uma ambulância, para que o lugar seja transitável. E aí você pega essas pessoas que foram deslocadas e vocês realocam na mesma comunidade em algum outro ponto, ou talvez em outro lugar, enfim, aí a negociação é ponto a ponto. Agora, a partir do momento disso, titula. O que quer dizer titular? Dá o título de propriedade. Porque a pessoa está morando há 20 anos numa determinada casa, aquela casa irregular, dá o título. Você transforma aquilo em valor. Você estabelece lá sei lá, ó, durante alguns anos você não vai pagar IPTU, 5 anos, 10 anos, enfim, essa é uma conta que economista tem que fazer. Você ganha o título, você não pode vender essa propriedade por um período X de tempo, você também não paga IPTU durante um X do tempo, mas a partir dali você já pode, a partir desse prazo passado, você já pode pegar um empréstimo mais barato num banco, porque você tem como garantia um imóvel, você já pode vender e comprar outro, você dá cidadania fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, bicho, para com essa bobagem, entendeu? Liberalismo não é socialismo. Liberalismo é uma coisa diferente de socialismo.
Mas vocês ficam fazendo essas fantasias de não, que liberal quer ficar dando dinheiro para gente muito rica? Bobagem. Bobagem. Liberalismo não quer ficar dando dinheiro para gente muito rica. Programas como Minha Casa Minha Vida ficam dando dinheiro para empreiteira quando não é necessário, porque você já tem aquela estrutura erguida. Entende? Mas aí a lógica é, não, precisamos incentivar a indústria nacional XYZ e tudo mais. Quer dizer, em vez de querer resolver o problema da maneira mais barata e melhor possível, porque a questão de você povoar prédios vazios não é apenas que é mais barato, e é também que você está botando as pessoas para morarem num lugar muito mais nobre, muito mais central, que vai facilitar em muito a vida delas, dessas pessoas, em vez de você ficar jogando para as periferias, lá longe, lá longe, lá longe da cidade, sabe? Então, vamos parar de bobagem com esses estereótipos, né? A gente precisa começar a ter uma conversa adulta sobre política. Ninguém precisa ser liberal, ninguém precisa ser conservador, ninguém precisa ser socialista. Mas não vamos caracterizar as outras ideologias pelo que elas não são, entende? Esses estereótipos não contribuem em nada. Além de demonstrar uma profunda ignorância política, não contribuem absolutamente nada para um debate entre adultos, cara. Entendeu? Vamos discutir aqui. Qual é a sua, qual é a sua solução para o problema da desigualdade? Qual é a minha? Vamos sentar, vamos conversar e vamos botar as coisas em prática. Isto posto, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu quero agradecer demais aos parabéns que vocês nos deram no YouTube, no Instagram, por e-mail, nas diversas plataformas, pela terceira de rodada, a rodada de investimento do Meio, pela rodada Série A. Estamos muito animados. A gente quer falar muito sobre o Brasil nos próximos meses e anos. Queremos, claro, fazer essa empresa crescer, mas tem uma missão aqui também, né? A gente precisa voltar a conversar como adultos, e conversar entre pessoas de opiniões diferentes. Uma democracia precisa disso. Amanhã, na edição de sábado do Meio, a Flávia Tavares, agora editora-chefe do Meio. A Flávia era até semana passada editora executiva, a partir dessa semana ela se torna editora-chefe do Meio. A Flávia e a Luciana Lima, nossa repórter especial em Brasília. As duas trazem um desenho de como que Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre estão agindo no Senado. O Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, é o candidato do Pacheco. E eles estão fazendo uma dobradinha. Um puxando o saco da oposição, um puxando o saco do governo, e aí vice-versa, para formar maioria que leve eles à eleição. Isso quer dizer que existem muitas traições, muitas apunhaladas. A gente vai contar essa história inteira. Se você quer entender como que está sendo trabalhada a sucessão no Senado Federal, amanhã, na edição de sábado do Meio, que é a nossa edição especial, os assinantes premium recebem, os mesmos assinantes premium com o mesmo dinheiro, com a mesma assinatura. Eu, se fosse vocês, fazia agora. Em alguns meses terão direito a uma plataforma de streaming com documentários, com programas, com muito material a respeito de política, de sociedade, de cultura, de religião. Vocês vão ver. E esse aqui, este é o ponto de partida de sexta-feira. Júnior Freire. Tudo bem para mim, Pedro? Desejo todo o sucesso do mundo. Só quero lembrar que existe sim uma extrema-direita no Brasil, liderada por Bolsonaro, mas não existe extrema-esquerda viável no Brasil. O governo Lula está no meio, é o centro que temos, centro-esquerda para o PT, centro-direita para José Dirceu. Espero que o meio entenda isso e não fique procurando candidato fora da polarização para 2026, porque não haverá, já que Lula ocupa esse centro desde a última eleição. Calma. Primeiro, sim, é isso mesmo. Existe uma extrema-direita viável no Brasil, liderada por Jair Bolsonaro, e não existe uma extrema-esquerda viável no Brasil. Tem os Jones Manuel da vida, mas falam para uma Kombi, né? Consegue ter um canal bacana no YouTube e tal, mas é isso. Não tem nenhum tipo de relevância eleitoral. Aliás, não consegue voto nem para a Prefeitura do Recife, né? Aí eu não estou falando pessoalizando, você poderia, sei lá, estar falando de PCO também.
Não existe extrema esquerda viável no Brasil, existe uma extrema direita viável. Você tem toda a razão. Mas Lula não é de centro. Lula é um político de esquerda. Ele é um político com muita habilidade de conversa, um político que tem capacidade de conversar para todos os lados, ele tem capacidade de fazer alianças, inclusive à direita, e faz. É, foi mais claro no primeiro mandato dele do que o atual, né? O PL com o qual ele se aliou na época. Como é que era o nome do partido da Igreja Universal na época? Enfim, os partidos mudam tanto de nome. O ponto é, não vamos misturar as coisas. O meio não vai procurar candidato nenhum. O meio é um veículo jornalístico, ele não procura candidatos. Agora, não sai dizendo para as pessoas como que as pessoas têm de votar em 2026. Jair Bolsonaro não será candidato em 2026. E aí a gente tem que tomar um cuidado, que eu acho que é um cuidado muito importante, que é o seguinte: ele é dono de votos, ele transfere votos. Mas nem todos os candidatos de direita que podem vir à tona são necessariamente candidatos de extrema direita. Então, a gente não sabe como que vai ser a configuração da eleição em 2026. Quem que vai ser o candidato? O quanto que esse candidato, com o apoio do Bolsonaro, será um candidato bolsonarista de fato? Essa chapa vai ser uma chapa, sei lá, com Michele Bolsonaro de vice-presidente? Ou vai ser uma chapa entre dois governadores de centro-direita que fazem acenos para o bolsonarismo para ter os votos, mas cuja história de vida pública não é uma história de comportamento de extrema-direita? Essas coisas todas importam, essas coisas todas diferem, entende? Eu não considero, por exemplo, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior políticos de extrema-direita. Não são. Entendeu? Agora, são políticos que fazem acenos para o bolsonarismo. E então, como é que são essas alianças? Como é que são as costuras? Como é que são? Eu não estou dizendo que não sejam políticos. O Caiado, obviamente, é alguém de direita, o Ratinho Júnior, talvez um pouco mais a centro-direita, com uma capacidade maior de alianças e tal. Eu não quero fulanizar aqui. Meu ponto essencialmente é que vamos com calma para definir 2026. Dependendo do desenho, o Jair Bolsonaro não vai ser candidato, tá? Ele está cassado. Ele não tem o direito de ser candidato. Dependendo do desenho, a gente pode ter uma eleição em que a extrema-direita não voltará ao poder se Lula for derrotado. Isso posto, não vamos esquecer também do fato de que, depois que a gente instaurou a reeleição, só um presidente não ganhou a reeleição, que foi o próprio Bolsonaro. É o único caso. É muito difícil um presidente da República no cargo, concorrendo à reeleição, perder, por conta do uso da máquina, naturalmente, porque as pessoas costumam preferir o que é conhecido em detrimento do que é desconhecido. A Dilma chegou muito perto de perder, mas mesmo ela, que já tinha feito uma presidência muito ruim, mesmo ela, por pouco venceu. Talvez a gente pudesse argumentar que fosse um problema de qualidade do candidato do outro lado. O Aécio era um candidato bastante ruim mesmo, como candidato. E tal. Então, a gente está perante a eleição municipal. É, vamos, vamos esperar as coisas acontecerem para as coisas ganharem formato e deixa as pessoas votarem em paz. A gente tem de driblar, sim, a extrema-direita, a gente tem de driblar, sim, qualquer movimento golpista, mas isso posto, não tenta, só porque existe um movimento de extrema-direita viável no Brasil, jogar toda a direita na extrema-direita, porque são coisas diferentes. E ainda existe uma direita no Brasil que não é extremista. Ela tem um problema, que é, pela primeira vez, você tem um movimento popular de direita. Então não dá para brigar contra esses votos. Como é que essa direita atua? Como é que essa direita se comporta? É, é difícil, é difícil. Bruno Bravo. Pedro, boa noite. Sou assinante entusiasta do meio, adoro o conteúdo do canal, principalmente Ponto de Partida e o Mesa.
Acredito em jornalismo independente e bem feito. Não há perigo da linha do canal ser alterada em razão do viés político dos investidores. Que tipo de pressão os investidores poderão exercer? Confesso que me sentia mais confortável quando o canal se valia apenas da contribuição dos assinantes. Bruno, muito obrigado. Vamos lá. Não, não tem nenhum risco. Primeiro, e mais importante, eu e o Vitor, que somos os fundadores do meio, nós seguimos tendo mais que 50% das ações da empresa, que é uma sociedade anônima e tal. É, então, nós temos o controle da empresa. Mas, independentemente disso, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. Os investidores que estão entrando agora não são os únicos investidores que nós temos. Nós já tínhamos feito 2 rodadas de investimento, quer dizer, 4 pessoas, eu dou o nome delas. Na primeira rodada, o Luiz Paulo Montenegro e o Ricardo Gômara. Na segunda rodada, o Tony Demarco, que é o nosso diretor de arte, e o Silvio Genesini já haviam entrado como investidores, quer dizer, não é a primeira vez. O meio não nasceu sem investimento. Nós trabalhamos durante alguns anos pagando nossos salários, trabalhando, trabalhando, trabalhando. A gente precisava de dinheiro para pagar nossos salários enquanto o dinheiro não entrava no caixa, tal, porque senão a gente não conseguia sobreviver. Então, sempre houve dinheiro de investimento e nunca houve nenhum tipo de interferência editorial. A linha editorial do meio sai de mim, que sou, que sou responsável pelo jornalismo do meio. E isso não quer dizer que todas as pessoas devam repetir no meio aquilo que eu penso, não é isso. Tem um espaço de desacordo permitido. Agora, independentemente disso, nossos investidores novos, nossos sócios novos, eles pensam bastante parecido comigo. Bastante parecido. Eles têm uma visão de Brasil muito similar. Quer dizer, mesmo que houvesse. Quase todos nós somos liberais progressistas. Então, mesmo que houvesse a possibilidade de algum tipo de interferência editorial, não tem. Não tem porquê. É, existe muito pouco desacordo em termos de visão de um Brasil ideal. Nós somos pessoas centristas, nós somos liberais progressistas, nós. E ser liberal progressista não quer dizer que a gente acha que só é tolerável um liberal no governo. Pelo contrário, por sermos liberais, nós compreendemos que tem uma disputa de ideias na sociedade, existem correntes de opinião diversas na sociedade e que todas são legítimas de participar desde que topem as regras do Estado Democrático de Direito. Entopando as regras do Estado Democrático de Direito, todo mundo pode. Esse é o jogo da democracia liberal. Uns comentários agora sobre o vídeo de segunda-feira, que foi a questão de a direita não está compreendendo a questão da maconha, não está percebendo que isso é um negócio, que é jogo a gente começar a legalizar num movimento mundial de legalização, né? Sebastião Santos. O editorial do Pedro se baseia na questão estritamente econômica e é coerente tecnicamente, todavia esbarra na questão cultural e moral. A criminalização da maconha serve para alimentar o discurso de pânico social presente na mídia e em boa parte das igrejas. É isso que elege e reelege os incontáveis políticos. Além disso, temos uma indústria que se alimenta do pânico social. Melhorar a qualidade de vida das pessoas e a situação da economia na sociedade de consumo é bom, mas não é suficiente. É preciso dialogar com valores da sociedade e, sinceramente, nem tenho ideia por onde começar. Podem provar que a maconha cura o câncer, mas tem gente que vai continuar dizendo que é erva do diabo, não importa a quantidade de evidências que você apresente. Sebastião, eu acho que existem algumas direitas diferentes. Se você vai falar com o agronegócio, eu acho que racionalmente o agronegócio deveria passar para o campo da legalização, mesmo que seja da legalização parcial para uso medicinal. É uma questão racional, é uma questão econômica, faz sentido. O Brasil tem potencial exportador, essa coisa vai começar a legalizar no mundo, a gente precisa começar a montar essa indústria. Não faz nenhum sentido a gente não estar nesse jogo. Então, não pensa na direita como uma coisa uniforme. No Brasil do agro,
existe um diálogo possível com argumentos econômicos, porque ali, quando a gente fala do negócio que movimenta esse Brasil, a conversa pode ser uma conversa racional, a conversa pode ser uma conversa com argumentos técnicos, pode ser uma conversa na base da planilha. É claro que se a gente vai para os grupos mais conservadores na questão dos valores, a coisa fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complicada mesmo. E aí, como é que a gente faz? Eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que abrir um espaço. Mas o objetivo ali do meu vídeo, quando eu fiz um argumento econômico, um argumento racional, eu tinha compreensão de que eu não estava falando com toda a direita, que a questão do pânico moral, quando você descreve, é uma arma demagógica muito forte. E sim, muitos políticos usam essa arma. Eu não acho que eu vou, eu não acho que eu vou convencer com um argumento racional e econômico um bolsonarista hardcore. Eu talvez sequer consiga convencê-lo. Mas, mas a gente precisa parar de tratar a direita como se fosse uma coisa uniforme. Existem muitas direitas. É fundamental a gente compreender que existem muitas direitas e que as conversas são com argumentos diferentes dependendo de qual direita a gente está falando. A gente não vive num país em que metade dos eleitores são fascistas e, portanto, votaram no candidato fascista. Muita gente votou no candidato fascista porque não necessariamente o percebe como fascista, é, mas essas pessoas não são fascistas. Nós não vivemos num país de fascistas. A gente vive num país que está vivendo uma crise da democracia mesmo, e existe uma demagogia autoritária, populista de extrema-direita em alta no mundo. Mas, de novo, nós não vivemos num país de fascistas. Não existe metade dos brasileiros, 40% dos brasileiros fascistas. Talvez exista 10 a 15. É muito, mas é diferente. Stare the Sky. Eu penso da seguinte forma: ou legaliza geral, de modo a permitir comercialização e produção como qualquer outro produto, ou proíbe geral. O que não pode é ficar nesse meio termo, proibido vender, mas permitido usar. Isso que gera insegurança e instabilidade. Olha, eu acho que no mundo ideal, eu sou um cara do libera geral, tá? Eu acho que. Não estou dizendo que eu teria esse mesmo comportamento para todas as drogas ilegais, para algumas sim, não para todas, mas no caso de maconha não vejo nenhum motivo para esse troço não ser tão legal quanto tabaco, álcool. Não vejo nenhum motivo. Isso posto, vamos lá. O mundo não é um mundo perfeito. O que eu quero dizer com o mundo não é perfeito? A gente não vai conseguir liberar geral. A gente só vai conseguir liberar aos poucos. Existem algumas maneiras de você liberar aos poucos. Uma delas, por exemplo, vamos legalizar o uso medicinal, legalizar e regular. Aí a Anvisa estabelece para que tipo de tratamento para que tipo de tratamento você pode usar cannabis. E você estabelece quais são as regras, a partir do momento que você pode usar cannabis, quais são as regras para você plantar em casa ou ter uma plantação para produzir medicamento e vender no mercado para quem tem a receita médica e tudo mais e tal. Isso é uma das maneiras. Você faz uma legalização parcial para um uso bastante específico tal e faz um controle de fiscalização para que não seja usado de outra forma, etc, etc. A maior parte dos países fizeram assim. O que o STF queria fazer, no fim das contas, com a descriminalização do uso, é o seguinte: a gente tem um problema que é como é que você faz a distinção entre o usuário e o traficante? Porque são diferentes. São diferentes. Se você for prender como traficante tudo quanto é usuário, a gente vai encher cada vez mais as prisões. E não tem o que fazer a respeito. É, e quando você bota um usuário, um menino pobre, sem proteção nenhuma, numa cadeia,
Esse cara tem que se filiar a um grupo criminoso, a um dos grupos de traficantes, um PCC, um Comando Vermelho, uma coisa assim, para um grupo protegê-lo. Ele acaba. Ele sai de lá um criminoso mais perigoso, entendeu? Quando nunca era um criminoso, era um menino com baseado. Então, não dá pra gente ter essa postura do ou proíbe de vez ou legaliza de vez, porque a gente vai ter que fazer aos poucos para a sociedade se acostumar com a ideia. E a primeira mudança que a gente poderia e deveria fazer, e o Congresso Nacional já tinha feito, era só uma questão de regulamentar. A primeira mudança é essa, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Não, não mete numa penitenciária de alta periculosidade um menino que está com baseado. Não é certo, não é justo. Você destrói uma vida, entendeu? Por causa de um baseado. É muito cruel, entende? Então, sim, o ideal seria libera de vez, mas o proíbe de vez é só uma máquina de prender gente. Prender gente que não estava fazendo nada de realmente errado, de nada de realmente absurdo, que não estava botando ninguém em perigo, sabe? Gente, vamos sextar? Até segunda-feira.